O ministro da Fazenda, Dário Durigan, está passando a semana na China. Em Pequim, ele deve entregar uma carta de intenções ao Tesouro Nacional do Banco Popular da China, o Banco Central Chinês, e vai formalizar o interesse do governo brasileiro em emitir títulos soberanos em yuan para o mercado chinês. Isso se chama Panda Bonds. Deve acontecer amanhã, na quinta-feira, quando Durigan encontra Pan Gongshan, que é então o líder do Banco Popular da China, novamente o equivalente ao Banco Central Chinês. Não tem data ainda para a emissão desses títulos da dívida ou quanto o governo brasileiro espera captar, mas detalhes devem ser anunciados após a reunião de amanhã. Isso é parte de um contexto maior, onde, em meio a essa viagem que acontece agora à China, se vê mais acontecendo em termos de estreitamento de laços. Aqui a matéria da Agência Brasil, conforme o governo brasileiro fala a respeito de um compartilhamento de informações com a Ibovespa, ou melhor dizendo agora a B3, dados indo para o Wind, o principal terminal financeiro por ali na China. Uma coisa que também ampliaria a possibilidade de investimento chinês. Uma pauta que não tem só o seu lado econômico, mas também uma sensibilidade geopolítica. Compounding, como se diz, deixando isso mais composto em camadas, existe ainda a renovação de cotas de importação com alíquota zero para veículos elétricos e híbridos desmontados ou semi-montados no montante de 2,4 bilhões de dólares. Uma coisa que também beneficia o principal fornecedor de veículos elétricos para o Brasil, a China, em meio ao ocorrido. Para entender o que isso significa, eu recebo agora o Dr. Pan Yaohao e a Emanuele Code lidando com a editoria de China aqui no Epoch Times Brasil. Daniel, chama o painel. Muito bem, que alegria estar com vocês novamente. Aí então o Dr. Pan Yaohao e nossa Emanuele Code. O pessoal segurou o tranco enquanto Trump se estendia na coletiva de imprensa, que em tese não ocorreria, e ainda se dispôs a estar conosco. Bom, quando se fala a respeito dos Panda Bonds e da emissão de títulos da dívida, é uma coisa com ampla discussão sobre o que isso significa estrategicamente. Economicamente, uma emissão de título em dólar ou em euro permite a compra de uma diversidade de países pelo mundo como moedas mais correntes, mas com yuan a coisa se centraliza na dívida. Então, vamos começar com o Dr. Pan Yaohao. Doutor, quando a gente fala a respeito do assunto, que preocupações existem quando se fala em termos dessa emissão de título da dívida para a China, que tem sido tida como preocupação em termos da posição do Brasil internacionalmente? Olá, boa noite, Marcos, Manoel, todos os espectadores da Epoch Times. Satisfação estar aqui com vocês, como sempre. Assim, acho que o principal ponto de largada para a gente entender sobre essa notícia, né? Mesmo no cenário otimista, ela tem várias ressalvas. Então, assim, no anúncio lá do Durigan, né, na nota oficial, você consegue ver que o pretexto, né, que foi usado para vender essa ideia é de você diversificar parceiros a nível global para gerar mais oportunidades de negócio. Assim, na verdade tem um caroço nesse angu, né, mas vamos com calma. Mesmo dentro desse arcabouço. Então, olhando para o lado positivo, né, olhando isso como um potencial mecanismo para você, de fato, né, atrair investidores ali do mercado chinês, especificamente no caso do Brasil, né, a pauta econômica do Brasil, né, durante décadas aí, né, várias décadas, né, tem sido bastante centrada em commodities. Então, você pensar, por exemplo, no agronegócio, né, então mecanismos para acessar o mercado financeiro que têm sido, né, potencializados nos últimos anos para fazer o produtor rural e a cadeia do agronegócio ter acesso ao mercado financeiro, de certa forma isso, de fato, né, você abre portas aí para um mercado que, né, de fato já está bastante atrelado ao comércio de commodities do Brasil. Mas assim, a gente tem que separar a economia financeira da economia real aqui. Assim, se você busca diversificar o parceiro, né, introduzindo, né, atrelando a sua economia à moeda da China comunista, sim, a coisa mais importante que você precisa, antes de mais nada, considerar é que você, na verdade, em termos de economia real, você, de certa forma, aumenta a dependência, né, com relação à China, justamente porque a China é o principal parceiro comercial do Brasil, especificamente nessa área de agronegócio. Então, sim, o próprio discurso já não para em pé. Então, se o discurso é de você se blindar com as flutuações geopolíticas, né, especificamente do sistema do dólar, né, então se você pensa que há um risco de você atrelar a sua economia à moeda, né, norte-americana, você, na verdade, está diluindo esse risco para uma fonte idiosincrática, de risco idiosincrático maior ainda, que é o governo chinês.
notoriamente, né, intervencionista em matéria de atividade econômica. E assim, não vou nem dar muitos exemplos, né? Pensa só no caso do Jack Ma, por exemplo. Jack Ma é multibilionário. O IPO dele foi basicamente anulado por regulação, né, por pretextos né, que são claramente assim, né, voltados para a pessoa, né? Então, declarações que ele teria dado, né, criticando a rigidez do sistema regulatório, e o governo basicamente tungou o IPO dele. E a gente está falando de um multibilionário, né? Ele teve que sumir, né? Ficou um tempo aí, né, sem aparecer. Então, assim, se um Jack Ma da vida é submetido a esse tipo de coisa, imagina um afegão médio, né? Então, um cara que tem aí uma propriedade rural ali no interior do Mato Grosso, que seja, do Paraná. Então, assim, que tipo de segurança jurídica você pode esperar, né? Porque é um pacote todo. Então, não é só uma moeda, né? Então, a moeda, né? O yuan chinês, renminbi, que seja. Assim, você tem que pensar que tem um governo que emite essa moeda, né? Uma política monetária, né? Que tem um regime de câmbio notoriamente monitorado de perto, né? Só disse que não é um regime de câmbio fixo, mas que seja. Enfim, a mão intervencionista do Estado chinês, né? Do governo comunista chinês, é extremamente pesada. Então, assim, o mínimo que você tem que fazer é considerar o risco adicional que esse movimento está gerando. O fato de você estar se aproximando de economia mais caixa preta, né, mais punho de ferro, assim, é muita ingenuidade você achar que você simplesmente está diversificando. Não, você está, na verdade, né, se expondo a uma fonte de risco idiosincrático ainda maior. Então, né, de largada é isso. Né? Então, ou seja, esse é o cenário otimista. Então, mesmo se você for abrir oportunidade para negócio, você está no pacote contraindo isso. Né? Fora, né, as potenciais, né, implicações geopolíticas que você tem, né, ao você se descolar do sistema do dólar. Porque a pessoa fala, eu tenho que dar prioridade para o meu maior parceiro comercial, que é a China. Mas o segundo maior parceiro comercial do Brasil continua sendo os Estados Unidos. Então, de novo, né, são riscos a mais que você está contraindo, né, fora todo o pacote. Então, ao se aproximar do sistema econômico chinês, você pega tudo que tem de ruim lá do sistema econômico deles também. Baixa fiscalização de qualidade de trabalho, né, então, menor responsabilidade com sustentabilidade ambiental. Então, assim, tudo isso vem no pacote só. Então, não precificar isso direito, né, por si só, já é um movimento, assim, no mínimo, bastante ingênuo. Manu, pegando esse gancho, o doutor então pontuava 2 pontos. O primeiro deles, a opacidade de um título que é emitido numa moeda de um Estado autoritário com uma economia que pode ir às flutuações de humor do Partido Comunista Chinês. Mas o segundo ponto que era detalhado era justamente a questão geopolítica de equilibrar isso com aliados. E é aí que eu trago você para a conversa, conforme a gente falava agora mesmo, nesse programa ainda, sobre eleições na Colômbia, eleições no Peru, a situação de instabilidade na Bolívia e como tudo isso é permeado pelo aspecto aonde o continente passa por uma disputa de forças geopolíticas entre China e Estados Unidos. O Brasil está muito no cerne disso. A partir dessa leitura, quando a gente fala sobre a presença dessa disputa geopolítica, você acha que esse é um sinal que passa desapercebido ou uma coisa que pode ser lida como os Estados Unidos de forma afrontosa ou de forma que venha a ter a ver com um alinhamento de distanciar o Brasil do sistema americano? Até porque tem a ver com a questão do dólar e o Brasil esteve muito envolvido nesse debate no bloco dos BRICS. Bom, Marcos, isso com toda certeza vai ser visto pelo governo americano com preocupação. E por que eu digo isso? Até agora a gente não teve nenhuma resposta direta do governo americano sobre essa nova parceria financeira entre Brasil e regime chinês, mas a gente já viu depoimentos deles em casos anteriores. Por exemplo, a gente tem visto um avanço grande do regime chinês ali no Porto de Santos, até mesmo a gente tem a COFCO, que é a maior empresa de agricultura chinesa do mundo, e que ela tem o maior terminal deles fora do país, ali no Porto de Santos, aqui no Brasil. E quando a gente foi vendo esse avanço do regime chinês ali, autoridades americanas declararam que isso seria um perigo, isso porque aumentaria muito a influência do Partido Comunista Chinês no Brasil. E daí depois se iniciaram algumas negociações, porque eles não queriam, então, que uma empresa chinesa ficasse com a obra que seria construída para ligar Guarujá e o Porto dos Santos. No final, de fato, a empresa chinesa não conseguiu esse contrato para fazer a construção. Era um túnel submerso que eles estavam tentando
construir ali. Então, a gente vê já essa preocupação do governo americano. E até eu gostaria de destacar uma questão bem importante, é o seguinte, principalmente quando a gente fala das disputas que estão acontecendo entre Estados Unidos e China com relação a esses minerais de terras raras, neste cenário, o Brasil se tornou ainda mais importante para os Estados Unidos. Isso porque o Brasil tem a segunda maior reserva desses minerais de terras raras do mundo, que são minerais utilizados para fazer desde eletrônicos até mesmo armas. Por isso, o Brasil se tornou um ponto central para os Estados Unidos e, obviamente, o avanço do regime chinês aqui no Brasil preocupa os Estados Unidos. Até só para concluir essa questão dos minerais de terras raras, só para a gente entender a importância do Brasil, a gente tem um comissariado da União Europeia aqui no Brasil essa semana, porque eles querem incentivar a produção e o processamento desses minerais de terras raras aqui no Brasil para eles poderem diminuir a dependência da China, porque atualmente o regime chinês possui não somente as maiores reservas de terras raras, mas 90% de todo o processamento é feito lá. Então o Brasil é muito estratégico, não somente para os Estados Unidos neste momento, mas também para os países europeus. E obviamente, se a gente tem uma situação onde a atuação da China aumenta aqui cada vez mais, e eu não vou precisar entrar nisso, o Peng acabou de explicar para a gente como isso entrelaça ainda mais a economia brasileira ao regime chinês. Obviamente, isso também é percebido por outros países aqui da região. Em especial, Donald Trump, desde o ano passado, a gente tem visto como ele enfatiza que os Estados Unidos precisam aumentar a sua influência na América Latina e reduzir a presença chinesa. Uma das perguntas que eu faço também, Manu, porque agora a gente pode estar diante dessa questão do tarifaço. Se fala agora sobre a imposição do tarifaço via seção 301, breve recapitulação para o público. A forma como Trump impôs as tarifas anteriormente via lei AIPA foi negada pela Suprema Corte dos Estados Unidos e se foi por um outro método, a seção 301 da Lei Comercial de 1974. Isso passa por uma investigação que foi concluída. Agora, o senador Flávio Bolsonaro deve até depor no início de julho, em uma audiência que vai dar os toques finais do que vai ser entregue para Trump para aprovar ou não a tarifa. Quando se fala a respeito de como isso pode impactar eleições, de como isso pode impactar a questão da diversificação de parceiros, acho que a pergunta que eu quero fazer para sintetizar a informação é a seguinte. Isso acontece em meio justamente a essa questão de imposição de tarifas. A pergunta vai em dois aspectos. O primeiro, isso pode ser um recado sendo enviado pelo governo brasileiro na sua análise conforme existe essa investigação no sentido, se houver o tarifaço, haverá diversificação de parceiros? 2, você entende que isso pode ser algo que vise de alguma forma impactar as eleições que vêm adiante? Bom, sim. Eu não sei se era para mim ou para o Peng, desculpa. Eu estava perguntando para a Manu para complementar a resposta dela, depois a gente... Por favor, então, na sequência, trazer a pergunta para o doutor. Por favor, Manu. Perfeito. Bom, Marcos, eu acho que existem alguns pontos ali. Eu acho que sim, mas acho que não. E por que eu digo acho que sim, acho que não? Isso porque a gente já viu essas coisas, esse entrelaçamento das relações entre Brasil e China acontecendo ao longo dos últimos anos. Então, o Brasil já tem passado esse recado para os Estados Unidos nos últimos tempos que nós temos outros parceiros. A gente viu, inclusive, várias declarações do presidente brasileiro, Lula, em, por exemplo, algumas reuniões internacionais que aconteceram nos últimos tempos, até mesmo na reunião da ONU, ele enfatizando o quanto o BRICS era importante, que o Brasil estava se conectando com outros países. E a gente viu essa mensagem não somente com a questão da China, mas a gente viu um avanço das relações entre Brasil, Índia e Indonésia. Ou seja, o Brasil já deixou claro para os Estados Unidos que nós temos outros parceiros, inclusive no ano passado, o Brasil foi o país que mais recebeu investimentos do Partido Comunista Chinês no mundo inteiro. Ou seja, esse recado já está dado para os Estados Unidos. E quando a gente fala de negociações ali entre Brasil e Estados Unidos, nos últimos tempos eu tenho sentido, de uma forma geral, uma postura diferente do presidente brasileiro, porque me parece que ele estava tentando amenizar as coisas, até porque alguns encontros entre Donald Trump e Lula, eles já foram menos tensos do que outros encontros que eles tiveram no passado. Então, eu acredito que não é necessariamente para enviar este recado para os Estados Unidos neste momento, até porque
uma parte dessas tarifas que os Estados Unidos queriam colocar no Brasil estava diretamente relacionado com os negócios que o Brasil e a China estão fazendo, porque vale lembrar que uma investigação foi aberta no Congresso dos Estados Unidos para investigar a questão da influência chinesa e como a China estava avançando no setor do agronegócio aqui no Brasil, porque uma das preocupações dos Estados Unidos era o seguinte: a China estava deixando de comprar alguns commodities dos Estados Unidos, como, por exemplo, carne e soja, para comprar do Brasil. Ou seja, me parece que a negociação com os Estados Unidos ficaria mais complexa com isso do que mais fácil. Agora, outra questão também quanto à relação das eleições, eu acredito que isso já começou desde o momento onde a gente teve as outras eleições, então, com o terceiro mandato de Lula, porque desde que o Lula novamente, então, se tornou presidente do Brasil, a gente viu de uma forma muito escancarada, talvez possa dizer, não sei se essa é a melhor palavra para isso, mas como essa aproximação do Brasil e da China tem acontecido cada vez mais. E é até interessante só para a gente entender, porque às vezes a gente não percebe o quanto a China tem aumentado aqui, a sua influência aqui no Brasil. Mas vou dar só 3 exemplos. Atualmente, eu já tenho aquela questão que eu comentei que o Brasil no ano passado foi o país que mais recebeu investimentos da China, mas tem outras questões. Por exemplo, o país que a State Grid e a China Tree Gorges, que são 2 empresas de energia chinesas, o país que elas mais investem é o Brasil, ou seja, 50% de todos os ativos em outros países que essas 2 empresas investem estão aqui no Brasil. Outra questão também, a gente vê a COFCO, o maior terminal de grãos que eles têm no mundo é aqui no Brasil. Além disso, para concluir, eu sei que foi mais de 3 exemplos, mas a Huawei, a maior indústria que eles têm fora, a Huawei não, perdão, a BYD, a maior empresa que eles têm, a maior indústria que eles têm fora da China fica aqui no Brasil, ali em Camaçari, ou seja, o regime chinês tem aumentado a sua influência e o Brasil tem se tornado cada vez mais estratégico para o regime chinês e, obviamente, que eles querem uma liderança aqui no Brasil que esteja muito alinhada com essa presença da China aqui no Brasil. Para a gente encerrar, direciono a pergunta para o Dr. Pang, então. Até fiz a pronúncia em chinês, né? O certo é Pang. A gente que fala Peng aqui de hábito. Mas, doutor, para a gente encerrar, quando se fala a respeito de posição de emissão de dívida e de poder disponibilizar dados da Bolsa de Valores brasileira para investidores chineses, eu acho que é uma pergunta que paira sobre a cabeça de muitos, conforme a China teve aquele crescimento pujante ao longo das últimas 2 décadas e tem se deparado com entraves econômicos ao longo dos últimos anos que trazem esse debate à tona sobre o estado da economia chinesa. Então, conforme existe essa emissão de títulos e conforme existe esse acesso para investidores chineses à Bolsa brasileira, qual o estado no momento, se pudermos dar uma visão, mesmo que simples, mas geral, a respeito do estado da economia chinesa? Bom, sempre que você for falar de economia, de novo, economia real, né? Então, esquece pouco, né, questão de taxas, indexadores, né, variáveis, né, nominais, que seja. Pensa no motor produtivo de qualquer economia. Assim, antes de mais nada, você precisa de pessoas. A economia é feita por pessoas para servir a pessoas, né? Então, economia, a gente tem um conceito chamado fluxo circular da renda. Então, basicamente, né, imagina, né, que você tenha pessoas que ofertam bens e serviços, né, e pessoas, né, que oferecem sua força de trabalho são remuneradas pelo salário. Então, assim, o consumo, né, o dinheiro, que seja, né, à medida que ela vai girando dentro desse sistema, você vai gerando valor, né, as pessoas vão, né, trocando, né, suas remunerações por bens, por produtos, né, e a economia vai crescendo em função disso. Mas tudo gira em torno de pessoas. E a China não tem de hoje um problema demográfico extremamente forte. Então, assim, se você for pegar a composição, né, a pirâmide etária ao longo das últimas décadas, você vê uma fortíssima distorção. Então, assim, isso, né, grande parte, claro, motivado pela política de filho único. Então, você não é só a cintura apertando na pirâmide etária, mas também o descompasso entre os gêneros. Então, dado momento, para cada 100 mulheres, você tinha 104, 107, 109 homens. Então, assim, você gera um problema demográfico gigantesco. Disso você alia, né, e assim, né, a política demorou décadas e do nada, aparentemente do nada, né, o governo passou a fazer o contrário, não só aboliu a política de filho único, como passou a incentivar casais a terem 2 ou até 3 filhos. E assim, demografia não é uma coisa que se arruma da noite para o dia, né, assim como o problema não é criado da noite para o dia, só que esse é um problema que se acumulou durante aí uns bons 30 anos. Então você tem uma estrutura demográfica bem distorcida. Alice isso, assim, não é só uma quebra de cadeia, né, que no caso é a Covid. Assim, né, a Covid você teve, além dos
dos lockdowns draconianos, né, que se viu principalmente na China continental, assim, quebra de cadeia, né, assim, isso afetou a economia global. E também, é claro, né, a própria estrutura produtiva da China, internamente. Então você tem, né, além das pessoas morrendo, né, em função da pandemia, né, então veja, vai alinhando, né, vai juntando os bloquinhos de Lego. Problema demográfico, você tem choques exógenos, né, no caso, né, milhões de vidas perdidas, né, cadeias produtivas inteiras sendo rompidas, né, então você tem que começar, né, você não sofre só um baque no nível, né, a nível de nominal, né, você afeta também a taxa de crescimento, né, então você tem uma quebra, né, mas a longo prazo a sua taxa de crescimento vai ser menor do que a nível pré-pandemia. Vai olhando essas coisas todas. Disso você tem o quê? Baixa confiança no consumo, né? Você pegar o indicador ali de consumo no varejo, né? Níveis bastante baixos. Pega ali setores-chave que geralmente sinalizam a saúde, né? A potência do crescimento econômico. Pega lá, construção civil, pega nível de endividamento. Assim, de novo, isso só vendo os dados nominais. Então, assim, em termos de macroeconomia, tem alguns jargões, não vou entrar muito no detalhe, mas basicamente, se você não tem o Estado sendo indutor do crescimento, né, e desenvolvimento econômico, se não é o Estado que está puxando, e não é a iniciativa privada que está puxando, você tem a terceira conta, que chama poupança externa, ou seja, basicamente, né, usar, né, recursos de fora do país para você financiar o seu crescimento. Então, assim, o Brasil, ele é assim, internacionalmente, por mais que tenha seus dogmas aí, né, que são acumulados desde décadas atrás, sim, o Brasil é um país relevante a nível internacional. Então, não é um país que a China pode desprezar, assim, né, não vai olhar com cuidado que o Brasil de fato merece, né? Então, assim, a posição internacional do Brasil, na verdade, é mais importante do que o brasileiro médio pode, né, talvez, né, antecipar. Então, assim, quando a China se amarra ao Brasil em termos de, né, negócios, né, em termos de economia monetária, esse tipo de movimento de você, né, tentar pegar os dados, né, então se infiltrar no chamado soft power, então ir além dos contratos, né, das cifras, né, monetárias, você de fato, né, fazer uma presença, né, então fazer com que o Brasil se acostume à ideia de fazer negócio com a China e de ter a China presente e também de abrir as portas também no sentido informacional. Então, assim, né, essas notícias que você trouxe aí, né, de você ter um compartilhamento de dados para B3, isso tem implicação muito mais forte do que simplesmente você linkar oferta e demanda. Então, assim, o objetivo, né, da política externa chinesa, no sentido, né, de não só no Brasil, mas ver o exemplo de vários países africanos, é a mesma coisa, né? No caso do Brasil, assim, é porque o Brasil tem sua vantagem competitiva também, especificamente no agronegócio. Setor extrativista também, né, então, minério de ferro e tudo mais, mas sim, principalmente o agronegócio. Assim, o Brasil tem água, o Brasil tem clima, o Brasil tem terreno, né, terreno ocioso, inclusive. Então, tudo isso são ativos que o Brasil não se dá o valor, né? Então, a China sabe muito bem o valor que essas coisas têm. Então, esse movimento da China certamente não é à toa. E olhando para a ótica do Brasil, você tem que entender que, né, o Brasil, atualmente, você tem um tesouro direto que paga IPCA mais 8. IPCA mais 8, para quem vive de rentismo. Você tem um DBGG que é acima de 80% do PIB. DBGG é a dívida bruta do governo geral. Então, assim, quadro fiscal do Brasil, para não dizer delicado, assim, pegando pesado, dá para dizer que é um quadro deteriorado. Então, assim, o Brasil está no estado já que, assim, francamente, o Brasil não se dá muito espaço para conseguir escolher quais parceiros vai fazer negócio. O Brasil precisa de negócios sendo feitos. Então, assim, nesse momento, né, o Brasil não tem gordura para queimar em relação à instabilidade geopolítica, né? Você sinalizar claramente que você está preterindo seu segundo maior parceiro comercial e, por tabela, todo o aparato institucional que existe, que gira em torno, não só do dólar, né, mas o chamado eixo anglo-saxão, né? Então, você, né, tem tanto o dólar quanto a zona do euro, e você se aproximar de um ator que, além, né, de ser uma ditadura, além de ter, né, uma opacidade informacional, digamos, muito grande, já era o seu maior parceiro comercial. Então, assim, isso não é um movimento de diversificação, percebe? Na verdade, você está se amarrando a um ator que você já estava amarrado antes e se expondo ao risco de você estar abrindo mão daquilo, né, de pessoas do outro lado que estão esperando que você faça movimentos, né, que de fato beneficiem a lógica de mercado. Então, assim,
bastante arriscado, de fato, né? Mesmo no cenário otimista, tem que entender que, né, essas novas oportunidades de negócio que o Brasil está, em tese, abraçando, tem esse lado B. E esse lado B, né, esse outro lado da moeda, pode ter implicações bastante duradouras, né? Então, não só em termos de abertura informacional, como, assim, né, você, né, se permitir, né, de fato, aí sim, de fato, termos efetivos, perder soberania frente, né, à atuação internacional do Brasil. Então, a ver, né? Em termos gerais, acho que é isso. Bom, agradeço imensamente então ao Dr. Pang Al-Hao e a Emanuele Coure que estiveram conosco para tratar do assunto.